E aí, pessoal do segundo ano, tudo bem? Como vão vocês? Vamos seguir aqui para o nosso plano de estudos tutorado, semana 6. Eu sou o Tauan, sou estudante de Geografia, estou no quarto período no Instituto Federal, sou o monitor dos estudos tutorados de vocês, vou estar trabalhando o PET. Então, seguimos. A gente está aqui na semana 1, o nosso eixo temático é Organização e Distribuição Mundial da População. Isso que a gente vai estar trabalhando. O assunto dessa semana é demografia. E não tem absolutamente nada a ver com demônio. Demografia é uma área que estuda a dinâmica das populações, que é nada mais do que o estudo do povo. Também é chamado de geografia da população, tem relação estreita com a geografia. Justamente por conta da demografia, que a gente sabe que a Terra tem uma população de 7,8 bilhões de habitantes, segundo a ONU. Aqui no Brasil, o IBGE que é o responsável por coletar e analisar esses dados demográficos. E assim, a demografia ela é baseada em dados estatísticos, analisa, organiza e fornece informações sobre a população de um território. Esses dados eles permitem que seja feito um mapeamento dessas dimensões e das estruturas sociais. Através desse estudo, é possível que a gente entenda as populações e possa atender suas necessidades. Através desses dados demográficos, a gente pode saber, por exemplo, quantas escolas a gente precisa construir em uma determinada zona, quantas pessoas habitam um determinado bairro, como é que os serviços públicos devem ser organizados para que possam atender essa população. A gente sabe, por exemplo, quantas pessoas habitam a região do São José, do Centenário, do Jardim Bandeirantes, do Quixizana. A gente consegue fazer um mapeamento desses dados e saber quantas escolas precisa ter na região, quantos postos de saúde, quanto que o transporte público é utilizado. E esses dados são utilizados na formação de políticas públicas. Aí vamos aqui para alguns conceitos de demografia. A população, que são quantos indivíduos habitam em algum território, exemplo, qual a população total do bairro São José, a taxa de fecundidade, que é a média de filhos por mulher durante o período fértil, quantos filhos, em média, cada mulher tem durante a sua idade fértil, a taxa de mortalidade, que é o número de óbitos que ocorre em uma região, a mortalidade infantil são os óbitos antes de completar um ano, aqueles bebês que não chegam a completar um ano de idade. A população absoluta, que é a população total de um território, que é o tamanho da população mesmo. A densidade demográfica, que também é chamada de população relativa, que é a taxa que mede o número de pessoas em um determinado espaço. O cálculo da densidade demográfica é facilmente obtido. Ele é feito com a divisão do número total de habitantes de uma determinada área da região pela sua área total. Geralmente, essa taxa é expressa em habitantes por quilômetro quadrado. Por exemplo, a gente pega toda a população do bairro São José e divide pela área do bairro. A gente vai ter quantos habitantes habitam aquela região, que aí seria a densidade demográfica. Por exemplo, a densidade demográfica do bairro São José é maior do que a densidade demográfica do Jardim Novo Mundo, que tem menos pessoas num espaço maior, de uma área maior. Entende? Então, a densidade demográfica do São José é maior do que a densidade demográfica do Jardim Novo Mundo. A migração pendular é aquela que é realizada diariamente no cotidiano. Exemplo, ir para o trabalho e voltar. Por exemplo, durante o dia, a densidade demográfica do centro da cidade fica maior do que a dos bairros, pois muita gente circula e trabalha pelo centro. Isso é uma migração pendular. Ela é feita durante o cotidiano da população. A migração sazonal é aquela que é feita durante um determinado período, mas também temporário, tipo a densidade demográfica de Ubatuba no feriado de 6 de novembro, que é o aniversário de Poços, aumenta muito e a densidade demográfica de Poços diminui muito por conta dessa migração sazonal de férias, de feriado. Né?
A migração definitiva é uma mudança definitiva de moradia. Exemplo, quando alguém que mora aqui em Poços decide ir morar em São Paulo. Isso é uma migração definitiva. O êxodo rural é uma migração em massa da população do campo para a cidade, num período determinado ali. E isso não é uma migração esporádica, ela é definitiva também. Migração esporádica não é êxodo rural. A metropolização é a migração em massa de pessoas de pequenas e médias cidades para grandes metrópoles ou região metropolitana. É aquilo que eu falei da migração definitiva. Uma galera de Poços de Caldas decide morar em São Paulo, em Belo Horizonte, que são cidades, metrópoles, grandes cidades, com uma região metropolitana muito grande. A desmetropolização é o contrário. O pessoal de São Paulo que escolhe vir morar para o interior. O crescimento vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade de um determinado local. Por exemplo, a gente pega todas as crianças que nascem com as pessoas que morrem e faz a soma. A partir disso a gente tem o crescimento vegetativo. A soma não. A relação entre a natalidade e a mortalidade. O crescimento migratório é a porcentagem do crescimento populacional no território determinado pela taxa de imigração. As pessoas que chegam menos a taxa de imigração das pessoas que mudam. As pessoas que entram menos as pessoas que se mudam. Esse resultado é o crescimento migratório. O crescimento populacional ou demográfico é a taxa de crescimento populacional calculada a partir da soma entre o crescimento natural e o crescimento migratório. A gente pega o crescimento natural do lugar e o crescimento migratório. A relação entre esses dois números é o crescimento populacional. Superpovoamento ou superpopulação é quando o quantitativo populacional é maior do que os recursos sociais e econômicos existentes para sua manutenção. Por exemplo, é feito um conjunto habitacional, um conjunto de prédios no bairro São José, e a partir desse aumento da população começa a faltar água, começa a faltar energia, por conta do superpovoamento. Existe uma quantidade de pessoas maior do que aquele local suporta morando ali. As áreas anecúmenas são áreas pouco ocupadas por conta de algum fator físico. Por exemplo, um lugar muito frio, um lugar de região desértica, com uma floresta, de montanhas. Esses lugares são conhecidos também como vazio demográfico. Expectativa de vida, também chamado de esperança de vida, é quanto tempo que a população de algum lugar ou país espera viver. Com que idade que essa população tem perspectiva de morrer. É a quantidade de anos que a gente vive, de acordo com as condições do país. A pirâmide etária são os indicadores populacionais. A partir desse gráfico, a gente consegue analisar a dinâmica da população de um local. A gente consegue observar a faixa etária, sexo. Mais para baixo tem uma pirâmide, eu posso falar um pouco mais sobre isso. Aqui, uma parte auxiliar, para a gente se informar um pouco melhor. Aí vamos aqui para as atividades. Número 1. As migrações são realizadas temporariamente em uma determinada época do ano. É o caso de trabalhadores rurais que se deslocam em certas épocas do ano, por exemplo, na colheita do café, e retornam após alguns meses com o término do trabalho. O termo que completa corretamente o texto acima é pendulares, sazonais, êxodo rural ou definitivos. Aí a gente vai completar nesse espaço que falta com uma dessas palavras aqui, que é a palavra correta que completa essa frase. 2. Sobre a população, a alternativa verdadeira é: A. População relativa é o número total de habitantes de um local. Pode-se chamar uma área ou região de populosa quando ela possui uma grande população absoluta. As áreas anecúmenas
são aquelas de grande concentração populacional, geralmente são áreas urbanas de grande concentração industrial. Desmetropolização é a migração em massa de pessoas de pequenas e médias cidades para grandes metrópoles ou regiões metropolitanas. Apenas uma dessa aqui está correta. A gente vai assinar lá. A, B, C ou D. Realize a correlação a respeito dos indicadores de desenvolvimento humano. 1. Taxa de natalidade. 2. Mortalidade. 3. Fecundidade. 4. Crescimento vegetativo. 5. Mortalidade infantil. Aí a gente vai completar aqui na ordem, a ordem correta. Representa o número de crianças que morrem. Vamos, por exemplo, 4, 2, 1, 5, 3. A gente vai ler essas frases e ver qual dessas aqui completa. Em uma determinada localidade, após um censo demográfico, ficou revelado que no ano de 2005 a taxa de imigração foi de 8%. A de emigração foi de 3%. A gente já pode ver que mais gente imigrou, foi embora, do que emigrou, veio para o local, da sua população total. E os óbitos anuais chegaram a 331.038 pessoas. Considerando que a taxa de natalidade foi 14% e que a população era de 55.173 habitantes, podemos dizer que sua taxa de crescimento populacional foi D. Aí a gente precisa fazer regra de 3. A gente vai analisar como é que foi feito, a forma que foi feito esse crescimento, e com a regra de 3 a gente vai poder calcular o crescimento populacional. A gente volta aqui para lembrar como é que calcula. O crescimento populacional é a taxa de crescimento populacional calculada a partir da soma entre o crescimento natural e o crescimento migratório. Certo? Aí, aqui temos uma pirâmide. Analise as pirâmides etárias do Brasil, considerando os itens sobre a estrutura populacional brasileira. Vamos lá, essa aqui é a pirâmide brasileira etária de 2015. A gente pode ver aqui que a média da idade da população brasileira em 2015 é de 30 a 34 anos. A maior parte de 30 a 34 anos e de 10 a 14. Isso com os homens. Dá para ver que a maior parte das mulheres tem de 25 a 29, tem de 30 a 34 anos com um número menor. A gente tem mais mulheres, bastante mulheres também com 10 a 14, mas num número menor do que o dos homens aqui. Aí aqui em cima a gente tem mais mulheres entre 50 e 54, mais do que homens, fica um pouco mais larga e a expectativa de vida vai diminuindo. E diminuindo a quantidade de pessoas, quanto maior a idade. Aí aqui em 2015 a gente pode verificar a mudança da população. A maior parte da população está entre 50 e 54. E a gente pode ver que tem mais mulheres, continua tendo mais mulheres do que homens, e a expectativa de vida do brasileiro ela aumentou. E tem mais pessoas aqui entre 75 e 79, entre 65 e 69. A expectativa de vida do país em 2050 ela é maior do que a de 2015. Analise as proposições em relação às pirâmides etárias. As pirâmides revelam que atualmente somos caracterizados como um país adulto, em fase de transição, para nos tornarmos um país idoso no ano de 2050. A base mais estreita da pirâmide de 2050, quando comparada com 2015, indica uma redução na taxa de natalidade. As pirâmides revelam que há uma expectativa de que nosso país passará por uma transição demográfica que modificará o perfil populacional brasileiro. Com base nas pirâmides, é possível perceber que o aumento da média de idade da população do país pode contribuir para uma redução proporcional da PEA, que é a população economicamente ativa. Assinale as alternativas corretas. Aí, apenas uma dessas aqui estão certas, a gente vai relacionar com essas frases aqui. Já viu o que aqui está correto e relacionar aqui embaixo. Essa foi a nossa semana 1. A gente volta na semana que vem com a semana 2. Muito obrigado. Até a próxima semana.